Bom dia, meu nome é Fábio, eu sou diretor do Núcleo de Inovação e Inteligência Artificial do Tribunal da Terceira Região, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e também gestor técnico do Laboratório de Inteligência Artificial Aplicada do mesmo tribunal. Nós vamos ver hoje uma mini-conf rápida, não deve durar mais do que meia hora, sobre introdução à inteligência artificial. Essa que é uma buzzword, é uma palavra muito falada hoje em dia e, por isso mesmo, muitas vezes falada com muito exagero. E a gente vai tentar eliminar alguns desses exageros e demonstrar que essa inteligência artificial, ela não é aquilo que nós vemos nos filmes de ficção científica, ela não tem uma autoconsciência que vai dominar o mundo, pelo menos no que a gente tem até hoje de ferramenta, está bem longe disso. Ela não é algo inacessível, é algo que todas as organizações têm pleno potencial e capacidade de conseguir empregar isso daí. E, ao mesmo tempo, ela também não é algo fictício. Ela é algo que, sim, é uma ferramenta poderosíssima, uma nova forma de fazer, uma nova ferramenta que resolve problemas que as estratégias tradicionais computacionais não conseguiam resolver antes, ou se conseguiam, era com muito esforço. Vou compartilhar uma apresentação. Esse é o logo do nosso laboratório, no nosso tribunal de inteligência artificial. E a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês é diferenciar aquilo que é a inteligência artificial fraca da inteligência artificial forte. A inteligência artificial fraca, ela é uma ferramenta para resolver uma tarefa específica inclusive, quando eu estiver falando de inteligência artificial, eu quero reduzir o escopo dessa inteligência artificial a machine learning e, mais especificamente, a deep learning, porque é justamente essa área que a gente está tendo mais avanços ultimamente. Né? E falando em deep learning, o objetivo é, através de uma série de exemplos anteriores, tentar reproduzir um novo exemplo. E ele não é alguma coisa genérica, como, por exemplo, e não tem uma autoconsciência, como a gente consegue visualizar através dos filmes de ficção científica. O objetivo é a simples realização de uma tarefa específica, e ele não tem essa inteligência, ela tenta simular como ela se tivesse essa consciência. Então, o que a gente vai ver hoje, o que a gente trabalha, a nossa inteligência artificial, que a gente utiliza no nosso dia a dia, é essa inteligência artificial fraca, que é uma ferramenta que a gente pode estar utilizando. E mais especificamente no Poder Judiciário, a ideia é que, assim como o gabinete, o magistrado, ele tem uma série de pessoas envolvidas para poder ajudar ele no dia a dia, também pode ter, em paralelo, essas ferramentas computacionais para ajudar o gabinete a trabalhar melhor. Então, tanto os servidores quanto os magistrados podem usar como se fosse uma calculadora, como se fosse um micro, como se fosse uma planilha, as outras ferramentas que a gente está tão acostumado. Também a inteligência artificial pode fazer com que a gente aumente a nossa produtividade e melhore a qualidade do nosso trabalho. Bom, deixando bem claro que a inteligência artificial ela não é aquilo que a gente vê no filme de ficção científica, a gente tem que trabalhar o oposto também. A inteligência artificial ela não é algo fictício ou algo inútil. Né? E para isso existem várias formas de expressar isso. Uma das formas eu quero mostrar a tabela do Squad. O Squad ele é uma tarefa, um desafio proposto pela Universidade de Stanford, em que algumas perguntas são feitas, perguntas de interpretação de texto. Então é dado um texto, é dada a pergunta, e o objetivo é encontrar a resposta que está naquele texto. Então, a gente sabe muito bem que o computador, a máquina, é muito boa para memorizar coisas, melhor do que o ser humano. Eu já posso colocar dados inúmeros dentro de um HD, que o ser humano teria dificuldade de memorizar. Mas essa tarefa não envolve memorização, essa tarefa envolve interpretação de um texto. E interpretação de texto é uma tarefa que a gente imaginava que a máquina nunca ia superar seres humanos, porque é uma tarefa complexa, é uma tarefa que o ser humano detém o domínio. Né? E para essa tarefa, eu gostaria de mostrar para vocês que
Essa tabela que eu estou mostrando aqui, ela está desatualizada, né? É de um outro slide que eu tinha, que eu apresentei no começo do ano, mas eu dei uma verificada e, em primeiro lugar, continua uma não esse Albert que está aqui, mas uma variação desse Albert. E a tabela é ilustrativa. A ideia é que em 2017 a gente tinha algoritmos que conseguiam resolver o squad com 73% de acerto. Em 2018, com 75% de acerto. O ser humano, ele faz essa tarefa, então pegaram vários seres humanos para tentar resolver essa tarefa, pegaram uma média, e o ser humano resolvia essa tarefa de Stanford em 90%. Até aí tudo bem. Acontece que, a partir de 2019, principalmente com algumas novas tecnologias que foram surgindo com os Transformers, a inteligência artificial começou a superar esse número, chegou a 90, 91, 92%, hoje já superou 93% de acerto a inteligência artificial no squad, para fazer uma tarefa que era uma tarefa proposta para ser fácil para os seres humanos e difícil para a máquina, e a máquina conseguiu superar esse desafio. Não significa que a máquina vai superar o ser humano em tudo, significa apenas que a gente vai conseguir utilizar essa ferramenta de inteligência artificial para alguns nichos, algumas tarefas específicas, mas que podem ajudar muito a gente no nosso dia a dia. Bom, dito que ela não é nem muito mais do que ela é, nem muito menos do que ela é, eu gostaria de mostrar agora que ela é também algo acessível. Eu vou mostrar para vocês e depois a gente vai fazer na prática uma inteligência artificial simples aqui, em coisa de 10, 15 minutos, para mostrar que é muito fácil hoje em dia fazer, reproduzir e criar inteligência artificial. É claro que o grau para como a gente vai fazer isso e o sucesso desse projeto depende de muita competência das pessoas envolvidas, e muitas das competências não tem nada a ver com inteligência artificial, é gerência de projetos, é administrativo, é conhecer a área de negócios, e também uma pequena parte dessa inteligência artificial que eu vou mostrar para vocês agora, e que é muito mais simples, é muito mais acessível do que parece quando a gente fala simplesmente a palavra inteligência artificial. Antes disso, eu vou só mostrar uma pequena teoria de o que é essa inteligência artificial. Vamos imaginar que eu tenho um problema bastante complexo, trazendo a questão ainda para o judiciário, dado um processo que eu gostaria que ele me trouxesse um modelo A, né? E dado um processo 2, que ele trouxesse um modelo B, um processo 3, que ele trouxesse um modelo C. E que existisse uma fórmula matemática super complexa que resolvesse esse problema, né? Vamos supor que exista essa fórmula. Como que a gente tem que fazer para resolver essa questão, então? A gente tem que encontrar essa fórmula. Essa fórmula poderia ser, por exemplo, um sistema de equações? Bom, a princípio, poderia. É algo que a gente viu no segundo grau, que todo mundo já conhece. Qual que é o problema disso? Para resolver um sistema de equações, eu preciso ter tantas equações quanto incógnitas. E normalmente eu não vou ter isso para inteligência artificial. Outro problema é que a gente está mexendo aqui com variáveis na casa de centenas de milhares, de milhões, e seria muito trabalhoso fazer isso como se fosse um sistema de equações. Então, como que é a maneira que a gente faz isso? Através de machine learning, através de deep learning. Nós criamos uma equação aleatória. Obviamente, essa equação aleatória não resolve o nosso problema, porque ela é aleatória. Porém, quando eu digo que o processo 1 tem que gerar um modelo A, eu posso alterar essa equação aleatória, todos esses pesos, pelo menos um pouquinho, para chegar mais próximo dessa equação que eu tenho, que é o processo 1 precisa dar a saída modelo A. E eu faço isso também para um processo 2 e para um processo 3. E para aí milhares de outros processos. E eu vou alterando esses pesos cada vez mais um pouquinho, até que quando eu der um processo N, que essa equação, essa rede neural, esse modelo, nunca viu na vida, ele vai me dar a saída modelo Z, por uma aproximação.
né? Isso aqui nada mais é do que um modelo estatístico. A inteligência artificial é uma fórmula matemática bastante complexa, que é um modelo estatístico. Então, vindo isso no gráfico, seria mais ou menos assim. Você tem o resultado de um processo 1, de um processo 2, de um processo 3, de um processo 4. O que acontece é que eu tenho aqui uma tendência, né? Existe um padrão nessa coisa toda. O texto, todo texto, ele é complexo, é uma coisa difícil de a máquina entender, mas que existe sim um padrão lá dentro. E o que a gente precisa fazer? Precisa fazer com que a máquina entenda esse padrão. Inicialmente, se a gente utiliza uma rede neural, essa equação aleatória, ela não vai entender esse padrão. Mas uma vez que eu alterar esses pesos várias e várias vezes, gradativamente, eu vou começar a encontrar, ela vai começar a entender esse padrão. Isso é o que a gente precisava ver de teoria para a gente colocar a mão na massa agora. Eu vou compartilhar com vocês agora um código para fazer uma inteligência artificial. Pessoal, para vocês fazerem isso em casa é algo muito simples. É só entrarem no Google Drive, uma ferramenta da Google. Você digita Google Drive e vocês vão entrar lá dentro. E lá vocês podem criar Google Docs, vários documentos Google, como se fosse um Microsoft Office. Mas vocês também podem criar um Google Colaboratory. Esse Colab é uma ferramenta que permite a gente programar ali utilizando máquinas da Google, até GPUs e coisas que podem facilitar o que a gente vai fazer agora. Então, o que eu vou fazer aqui, você consegue fazer em casa, sem instalar nada na sua máquina. É só ir lá no Google Drive, mandar criar um novo documento e criar um Colab, um documento de Colab. E vocês conseguem fazer isso que eu estou fazendo agora. Tá? A gente vai compartilhar essa planilha com vocês, e aí vocês podem brincar à vontade em cima dela. Então, assim, começando, essas primeiras quatro linhas, eu gostaria que vocês não ficassem, principalmente para quem não tem familiaridade com Python e com TensorFlow, não ficassem muito presos na sintaxe. O objetivo desse curso não é ensinar a programar, e não tem como pré-requisito a programação. A ideia é só, lendo algumas coisas que eu vou mostrar para vocês, vocês vão conseguir entender bem o que nós estamos fazendo aqui. Essas primeiras quatro linhas, elas nada mais estão fazendo do que importando algumas ferramentas de fora que a gente vai utilizar aqui dentro. Tá? Então, essas próximas linhas, elas não estão fazendo nada relativo à inteligência artificial ainda. A gente só está importando os dados. Para eu executar uma célula, eu aperto Shift Enter. Então, Shift Enter e Shift Enter, certo? Eu não vou explicar agora como que eu importei esses dados. Eu importei todos eles aqui, ó, de um dataset pronto da Google, né, do TensorFlow. E o que eu tenho dentro desses dados? Dentro desses dados eu tenho o MNIST. O MNIST é um conjunto de dados próprio, é um desafio para a gente criar uma inteligência artificial que reconhece dígitos. Então, dado um número 0, um desenho do número 0, ele vai saber, o objetivo é identificar que esse desenho é o número 0. E por assim em diante, do número 0 até o número 9. Então, é uma tarefa bastante simples. Todas essas imagens, elas têm 28 por 28 pixels, mas apesar de ser uma tarefa simples, imagina que eu quisesse programar sem qualquer técnica de machine learning, sem qualquer técnica estatística, para resolver essa questão, que eu fosse fazer um programa com ifs e loops, isso seria extremamente trabalhoso, para não dizer impossível. Né? Dependendo da acurácia que eu quisesse, isso seria inviável. Então, é um programa bem elucidativo, porque, ao mesmo tempo que é um programa fácil para a inteligência artificial, se eu não quiser usar a inteligência artificial aqui, fica algo muito difícil de resolver, muito difícil mesmo. Então, o que é mais importante aqui, antes de a gente começar a trabalhar com inteligência artificial? É entender o que são esses dados. Então, vamos dar uma olhadinha aqui
no que são esses dados. Eu vou escrever aqui xtrain e ele vai mostrar para a gente o que tem dentro desse conjunto de dados xtrain. Dentro aqui eu tenho uma matriz, né? E é muito difícil de entender o que tem dentro dessa matriz. Eu posso escrever aqui xtrain.shape. E se eu fizer isso, eu tenho o formato dessa matriz. E agora sim é um pouco mais fácil de entender o que tem aqui dentro. Aqui dentro tem 60 mil exemplos, sendo que cada exemplo é uma imagem com 28 por 28 pixels. Se eu colocar aqui se eu colocar xtest, eu também tenho imagens de 28 por 28 pixels, mas só 10 mil exemplos. A ideia é que eu vou usar o xtrain e o ytrain para treinar a minha rede neural. E o xtest e o ytest eu vou utilizar depois para verificar se a minha rede neural ela está adequada. As imagens que eu tenho nas imagens de teste, eu não tenho nas imagens de treino. Então, quando eu testar minha rede neural, ela vai estar sendo testada com imagens que ela nunca viu na vida. Mas por ter sido treinada com um grande número de imagens inicialmente, ela vai conseguir identificar, dado uma imagem, qual número é aquele. Ok? Dentro, então, do X, eu tenho o X é a entrada, o Y é a saída. Dentro do X, eu tenho uma imagem de 28 por 28. E dentro do Y, o que eu tenho dentro do Y? Vamos ler aqui. Dentro do Y, eu tenho um vetor. Um vetor é um conjunto de números. São 10 números. Tá? Esses números, se eu colocar aqui xtrain 0, eu consigo ver só um número, o primeiro. E eu consigo ver que eu tenho aqui 10 números. E todos os números são 0. Sempre todos os vetores do Y são assim. Todos os números são 0. E eu tenho um único número 1. E onde tiver o número 1, significa que indica que número que é esse Y. Então, nesse caso, é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Significa que a imagem x0 precisa ter uma imagem do número 5. Vamos ver se a imagem x0 ela é um desenho do número 5. Como que a gente faz isso? Bom, se eu colocar aqui xtrain 0, vai aparecer uma matriz aqui de 28 por 28, com vários números zeros e vários números aqui no meio que não são zeros, mas é muito difícil de visualizar, se isso aqui é uma imagem. Então, para não ficar tão difícil, o que eu posso fazer? Eu posso fazer assim. Não se importem de novo com a sintaxe, tá? A ideia é que eu estou pegando a imagem do xtrain, tudo que vocês precisam entender, e colocando de uma planilha mais bonitinha para a gente visualizar. Então, dá para ver que forma uma imagem, né? Olha só, está formando uma imagem aqui, ó. Imagina que o que é 0 fosse branco e o que tem um número fosse preto. Então, olha só, dá para ver que está formando uma imagem aqui. Se a gente sabe que tem que dar um 5, olha, é provável até que esse número seja 5, mas é difícil de visualizar isso. Então, para não ficar tão difícil, eu vou plotar. Tá? Então, vamos plotar isso aqui. Vou já usar isso aqui. Tá? Quando vocês estão vendo que está processando e não estão vendo o meu mouse que eu estou fazendo, eu estou apertando Shift Enter sempre. Tá? Para rodar uma célula é Shift Enter. Então, xtest é 0. Ele diria que isso é um 5. Né? Não parece muito. Ah, porque está no xtest. É xtrain. Ok, aqui sim, agora sim. Estamos vendo que isso aqui é um desenho de um 5. Também nessa imagem, a nossa tarefa, a tarefa que a gente pretende que a nossa rede neural resolva é pegar imagens como essa e identificar que número é esse.
E dentro dos meus dados eu tenho isso, então. Dentro do X, eu botei várias imagens como essa. Vamos ver, ó, o X-Train 1 é isso, o X-Train 2 é isso. Tá vendo, gente? É um 4, né? Olha, aqui eu tenho, isso aqui talvez fosse um 1, isso aqui é um 9. É uma tarefa, identificar que isso aqui é um 2, é uma tarefa que vai ser bem fácil de a gente resolver, mas se a gente não fosse utilizar a inteligência artificial, seria algo muito difícil. A inteligência artificial é isso, é uma forma de resolver problemas que sem ela seria bem difícil, mas que com ela, ou muitos esses problemas específicos se tornam bastante simples. E como que a gente vai fazer isso, então? Vamos ver. O que eu vou fazer? Não se importem com a sintaxe. A ideia é que eu vou criar uma rede neural aqui. E para começar, eu vou importar dois tipos de camada. Uma camada densa e uma camada que achata a minha rede neural. Essa camada densa nada mais é do que uma camada em que todos os neurônios dessa camada são ligados a todos os neurônios da camada anterior. Isso é uma camada densa. E uma camada que achata nada mais é do que uma camada que pega neurônios que estão em mais dimensões, como por exemplo 28 por 28, e achata isso para ficar uma linha só, certo? Então, como que eu vou fazer essa minha rede neural? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou falar que o meu modelo, vou criar uma variável, o meu modelo, ela é um objeto, né? O meu modelo, ele é um modelo sequencial. Não se importa com a sintaxe, né? Mas ele é um modelo sequencial. E aí depois eu vou adicionar uma camada densa, e aí eu vou falar que a minha entrada é de 28 por 28, porque a gente viu, né, que essas imagens são de 28 por 28 pixels, e eu quero, nessa minha camada densa, aqui eu coloquei 120. Eu posso colocar o número que eu quiser aqui, vamos colocar 80. Como que eu sei qual número é melhor aqui? Fazendo várias redes neurais, a gente vai criando e estudando, a gente vai criando um feeling melhor de qual número seria melhor aqui. Mas a ideia é que, por ser um modelo estatístico, inicialmente uma equação aleatória, se eu colocar um número, ao invés de 80, por exemplo, 85, não vai mudar muito o meu resultado, e esses pesos vão ser alterados de forma diferente para também satisfazer o mesmo problema. Né? Então, aqui eu poderia colocar um número qualquer. Se for um número muito grande, vai começar a demorar muito para treinar, e essa minha rede neural pode começar, ao invés de aprender o modelo, decorar esse modelo, que é ruim. E se for um número muito pequeno, pode ser que não seja um modelo complexo o suficiente para entender esse problema. Então, eu preciso de um número aí no meio termo. Então, criei aqui, adicionei uma camada densa, adicionei uma camada que achata a minha rede neural. E adicionei uma outra camada densa, né, que eu posso tirar, ó. Adicionei uma outra camada densa, e essa outra camada densa, ela tem exatamente o formato da minha saída. Não se preocupem aqui com função de ativação, com erro, com otimizador e com métrica. Isso aqui são algumas variáveis que a gente coloca para identificar o que a gente quer na nossa rede neural. Tá? Mas basicamente o que eu fiz foi isso. Criei um modelo sequencial e adicionei 3 camadas. Em seguida, eu vou dar esse comando que ele vai me mostrar a minha rede neural. Então, na hora que ele mostrou a minha rede neural, olha só o que eu tenho aqui nessa minha rede neural. Eu tenho uma rede neural com, numa camada aqui, 2.465 neurônios, assim, parâmetros. Esses parâmetros, eles são como se fossem incógnitas do nosso sistema de equações, se a gente fosse resolver isso com o sistema de equações. E na outra camada, 23.000 incógnitas. E isso dá para ver, olhando por aqui, que é algo muito grande, né? No total são 26.000 incógnitas. Imagina a gente ter que resolver um sistema de equações com essa quantidade de incógnitas, que acaba ficando muito difícil. E essa rede neural, ela resolve meu problema? Ela consegue identificar, dado uma imagem, qual número é esse? Não, né? Porque isso aqui é uma equação aleatória, não resolve. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso entregar para ela todos esses 60.000 exemplos. Né? Então, X-train, Y-train.
para que ela vá alterando esses parâmetros gradativamente até eu chegar a um ponto em que ela não é mais aleatória. Ela está conformada ao meu problema. Né? Ela entende o meu problema, não entende o meu problema, ela consegue resolver o meu problema, ela está adaptada ao meu problema. E como que eu faço isso? Eu faço esse model.fit, né? É um comando aqui do TensorFlow. E a ideia é que eu passe também meus dados de validação para que ela me dê o resultado. Então, ele vai treinar no xtrain ytrain e vai aí validar no meu xtest ytest. Tá? E eu quero que ela faça isso 5 vezes. Por que 5 vezes? Porque ela vai olhar cada um desses 60 mil exemplos 5 vezes. Eu poderia aqui colocar 4, 3, isso é um número que eu posso alterar conforme o caso. Ele vai rodar aqui, então, a gente vai mandar rodar 4 vezes. E eu quero que coloque no Y as minhas predições, aquilo que meu modelo encontrar para o meu x-test. Vamos fazer isso. Legal. Tá vendo? Epoch 1 de 4, então é a primeira vez que está rodando 60 mil exemplos, rodou 60 mil exemplos, rodou mais 60 mil exemplos aqui, rodou mais 60 mil exemplos e vai rodar agora os últimos 60 mil. E olha só, a primeira vez que rodou, ele verificou que nessas minhas dados de testes, eu tive uma acurácia de 90%, depois 92%, depois 91% e depois 91%. Por aqui dá para ver que não precisava rodar 4 vezes, né? 2 vezes seria suficiente. Então, tá vendo como que a gente começa a identificar quando esse número é muito alto, quando esse número é muito baixo? Existe também uma outra questão, que se eu treino essa minha rede neural demais, e ela é complexa demais, o suficiente para conseguir olhar todo o meu modelo e ela mais complexa do que eu preciso para resolver, ela começa a decorar os meus exemplos. A gente não quer que ela decore, a gente quer que ela aprenda. A gente quer que ela generalize. Uma rede neural que decora, o que ela acaba fazendo é que ela funciona muito bem para os dados de treino, mas ela funciona muito mal para dados que ela nunca viu antes. E o que eu quero que ela saiba fazer é trabalhar bem com dados que ela nunca viu antes. Então, a rede neural que decora não é boa para mim. Esse ato de decorar é chamado de overfit. A ideia é que ela aprenda, e com aprenda a gente quer dizer que ela generalize bem. Ela funcione bem para dados que ela nunca viu antes. E a gente conseguiu fazer aqui, em pouco tempo, uma rede neural que satisfaz nosso problema, olha só, com 91% de acerto. Então, sempre que eu der uma imagem para ela que ela nunca viu antes, de 28 por 28 pixels, ela vai saber que número é aquele, com 91% de acurácia. Em 9% das vezes ela vai errar. Se eu alterar algumas poucas coisas aqui, se a gente tivesse um pouco mais de tempo, alterando algumas poucas coisas aqui, eu seria capaz de aumentar esse 91% para 99,5%, 99,9%. E adicionando algumas outras camadas um pouquinho mais diferentes, como convolucional ou até algumas redes pré-treinadas. Porque isso é uma tarefa simples, tá, gente? Uma tarefa mais complexa, a gente nunca chega a 99%. Mas como é uma tarefa muito simples, é possível sim a gente chegar a números muito, muito bons. Então, assim, quando a gente ouve, existe uma inteligência artificial que faz uma tarefa X e tem 99% de acerto. Tá, mas que tarefa é essa? 99% pode ser muito bom e pode ser muito ruim. Depende da tarefa que ela está tentando executar. Existem tarefas mais difíceis, tarefas mais fáceis, igual para ser humano. E eu vou mostrar para vocês uma outra coisa bem interessante, que eu não quero mostrar quando a inteligência artificial está acertando. Eu vou fazer um loop aqui, também não se importem com a sintaxe, mas eu vou mostrar aqui, nesse loop, todas as vezes, 1000 exemplos primeiros, em que a minha rede neural errar. Tá? Então, quando ela acertar, eu não quero que mostre. Eu só quero que mostre quando a inteligência artificial ela errar, certo? E o que a gente vai acontecer aqui? Ó?
nós vamos ver alguns exemplos de quando a nossa inteligência artificial errou, e a gente vai ver que em algumas vezes nossa inteligência artificial ela está aquém do necessário, ela não está boa, e outras vezes são os próprios dados que poderiam estar melhores, né? Vamos ver, por exemplo, isso aqui é uma imagem que quem criou a imagem gostaria que fosse identificado aqui o número 5, só que a nossa rede neural achou que isso é o número 6. E aí, cada um de vocês é que vai me dizer, mas para mim, eu não consigo enxergar que a nossa rede neural errou aqui, né? Não sei se isso é um 5 ou se isso é um 6. Nesse caso, talvez, para mim, talvez estivesse até mais próximo de um 6 do que de um 5. Esse aqui é bem difícil. Nesse de baixo, isso aqui era para identificar um 3 e a nossa rede neural achou que é um 2. Então, isso aqui sim, eu concordo, isso aqui nossa rede neural errou feio. Isso é um claro 3, né? E nossa rede neural não devia ter achado que é um 2, e ela errou aqui. Nesse aqui, era para achar um 6, nossa rede neural achou um 2 também, é um erro isso aqui, o 6 está deitado, mas é um 6. Esse aqui, nossa rede neural achou que é um 4, e aí eu entendo porque ela errou. O que a gente consegue verificar aqui é que talvez por não ter fechado aqui em cima, isso aqui deveria se identificar como se fosse um 4. Mas eu acho que está mais para 9 do que para 4, sim, porque dá para tentar imaginar a intenção da pessoa que escreveu, se você for pensar como que por onde a caneta passou, né? Eu acho que estaria mais para um 9 do que para um 4. E assim assim por diante, né? Isso aqui, nossa inteligência artificial errou, porque isso aqui é um 2, é claro que é um 2. Mas dá para ver que onde nossa inteligência artificial errou são números que estão mais feios, né? Mais difíceis de identificar. Aqui ela também errou, isso aqui é um 3, né? Esse aqui ela errou feio. Errou feio aqui também, né? Esse aqui também, isso aqui é um 3. Mas dá para verificar que a nossa inteligência artificial, essa que a gente fez rápida, ela conseguiu, de uma certa forma, resolver no começo com 92%, que é um número baixo para essa tarefa, uma tarefa simples, mas conseguiu resolver alguma coisa interessante aqui que a gente já conseguiu em muito pouco tempo. Se a gente tivesse aqui mais 20 minutos, a gente poderia adicionar mais uma camada um pouquinho mais diferentes e melhorar os nossos hyperparâmetros, que são os dados dessas camadas, né, as configurações dessas camadas, para conseguir chegar em números bem melhores, adicionar algumas técnicas um pouquinho diferentes, que não são o objetivo dessa instrutoria. O objetivo dessa instrutoria foi mostrar para vocês que a inteligência artificial ela não é algo fictício, ela é uma ferramenta muito poderosa, ela não é o que a gente tem hoje de ferramenta, é uma ferramenta para resolver uma tarefa específica, para ajudar ajudar a gente a uma tarefa que a gente tem problemas no nosso dia a dia, então ela não tem uma autoconsciência que vai dominar o mundo. Então não tem nada a ver com filme de ficção científica, o nome é até ruim, seria bom se fosse outro nome, não inteligência artificial. E ela também não é inacessível. Gente, olha só, em pouquíssimo tempo a gente construiu alguma coisa aqui, né? Pouquíssimo tempo. Ela é algo, assim, que todas as organizações conseguem, aí, com algum esforço, desempenhar isso muito, muito tranquilamente, até porque a grande parte das melhores técnicas de inteligência artificial estão disponibilizadas em código aberto para a gente, dando os devidos créditos, utilizar da melhor maneira possível, da maneira que melhor possa ajudar a gente no nosso dia a dia. E aí, com isso, eu encerro minha apresentação, eu devolvo a palavra.